Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, né? Agora nós vamos entrar na última questão no capítulo 4 do livro dos Espíritos, né? Que chama Ideias Inatas, né? Que é aqueles comportamentos, aquelas coisas todas, né? Então, essa é a última questão do livro dos Espíritos, no capítulo 4. Então, Kardec pergunta assim, ó: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Vamos ver a resposta aqui, depois eu vou comentar alguma coisa para vocês. Guarda a resposta. Guarda vaga lembrança que ele dá o que se chama ideias inatas. Vamos continuar com Kardec ainda. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes durante a encarnação. Esquece-os em parte momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Eu vou ler de novo mais uma coisa para eu poder explicar para vocês alguma coisa. Kardec ainda faz outra pergunta. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Resposta: nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que, no intervalo de uma e a outra, pode ele ter progredido. Cada caso, queridos irmãos, é um caso. Você entendeu? Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e do conhecimento que adquiriu nas existências anteriores? Cada caso é um caso. Aqui, Kardec fez as perguntas dessa forma, está correto. Quem somos nós para discordar de Kardec? Que isso? E o que eu vou comentar também aqui não é discordância. É apenas tentando mostrar para você que a doutrina dos espíritos é um alicerce sólido. E em cima desse alicerce você pode construir um edifício de 1 milhão de andar, que esse alicerce aguenta sem aluir 1 milímetro. Você entendeu? Aí veja bem, eu, por exemplo, você pode não acreditar. Eu, por exemplo, hoje, eu me lembro quando a minha mãe atual, nessa encarnação que eu me encontro, eu me lembro quando ela tinha 14, 15 anos de idade. Porque eu, em espírito, eu ia visitá-la, eu ia visitar
a minha mãe, minha futura mãe. Então eu visitava lá a fazenda onde ela morava, porque ela morava numa fazenda com uma família, né, que a adotou. E eu a via ali, né, servindo ali. Ela trabalhava na fazenda, trabalhava de enfim, ela trabalhava de doméstica na fazenda. Então, e eu de vez em quando eu falava para ela, falava, mãe, nessa fazenda tinha isso, isso, isso. Tinha, mas como é que você sabe? Como é? Olha só pra você ver. Você entendeu. O importante é você entender. Como é que você sabe? Falei, mãe, mas eu ia lá em espírito visitar a senhora. Você entendeu como é que é? Então, essas ideias inatas que nós trazemos de vidas passadas, dependendo da evolução de cada um. Não é todo mundo que consegue isso. Por exemplo, na fazenda onde minha mãe morava, né, tinha uma represa muito grande assim, mais para cima, e tinha um córregozinho. E antigamente tinha aquelas coisas que chamam, um negócio chamado mijolo, né? Para limpar arroz, limpar café, essas coisas todas assim. Eu acho que você já ouviu falar em mijolo. E tinha assim um poço bem fundo lá embaixo e veio um jacaré, esse jacaré da represa caiu lá embaixo. E eu, em espírito, eu vi quando o dono da fazenda, que era o patrão dela lá, né? Eu vi quando ele matou o jacaré com um tiro de revólver. Eu vi. Eu não estou mentindo para você. Se eu mentir para você, eu estaria mentindo para mim. Você entendeu? Eu vi. E eu peguei e contei para minha mãe. Minha mãe falou, mas que isso? Eu tinha 14, 15 anos. Mas é que ela esquece, sabe? Dessa questão. Ela não tem esse conhecimento que eu tenho, coitadinha. Mas é um amor de pessoa. Eu devo a minha vida a ela e meu pai, que já se encontra na parte espiritual. Minha vida física, né? Mãe, eu me lembro, mãe, que eles mataram, tiraram o jacaré, eles picaram ele, tiraram o couro, pregaram o couro lá na porteira para poder esticar ele e tal. Meu Deus, mas é isso mesmo, e tal, e tal, e tal. 2 anos antes de eu reencarnar, os benfeitores espirituais me levaram até a casa dos meus pais e me mostraram. Agora, gente, esse assunto que eu estou contando, tá tudo relacionado aqui, essas questões aqui, tá? Que eu li do livro dos Espíritos, Ideias Inatas. Esse conhecimento que a gente traz. Só que não é todo mundo que tem aflorado, não. E esse afloramento também ele é parcial. Em mim é parcial, não é total. Agora tem gente que não tem nada, não lembra de nada. Tem gente que nem sonha, não consegue, sonha, mas só que não consegue se lembrar. E eu deito na cama e durmo igual uma pedra. A pessoa fala. Eu não. Eu deito na cama e. Não, voltando no item. Aí, 2 anos antes de eu reencarnar, os benfeitores espirituais me levaram na residência dos meus futuros pais, né? Me disseram, esse casal que se candidataram a ser teu pai, né? Teus pais nessa existência agora. Lógico que eu já sabia, mas eles trouxeram o meu conhecimento. Aí eles me disseram, você não prefere reencarnar depois do ano de 2000? Eu falei, não, o que tem que ser feito agora é agora. Comigo não tem esse negócio de deixar para depois, não. E eu sou assim, sabe? Eu sou muito verdadeiro, o que eu tenho que falar, eu falar na cara. Eu nasci falando na cara, eu vou morrer falando na cara. Pode ser para quem for. Eu sou muito bom, mas também sou muito verdadeiro. E
sendo qualidade ou sendo defeito, a pessoa vai ouvir na cara o que eu tiver que falar, eu não meço palavras. Mas é lógico, eu sou enérgico com amor. Eu não desfaço de ninguém assim à toa, não. Porque eu quero, não. Tá bom. Eu me lembro de quando a minha mãe estava gestante, né? A gestação da minha mãe todinha, eu me lembro da gestação, os 9 meses. Eu me lembro quando eu nasci. Você pode não acreditar, ué. É um jeito seu. É um jeito seu. Mas eu tenho o dever de passar adiante para mostrar essa parte aqui que Kardec está falando aqui, das ideias inatas, né? Do conhecimento e tudo mais, que as pessoas não conseguem lembrar, ou não conseguem, essa faculdade e tudo mais. Tá. Eu, 2, 3 anos de idade, eu via espírito. Eu conversava com espírito, eu ouvia espírito. Sabe? Então, se tiver que me classificar como doido, vai ter que me classificar eu desde uns 10 anos, uns 20 anos antes de eu reencarnar. Porque eu já via minha mãe quando eu tinha 14 anos. E aí? Eu narrei tudo para minha mãe, o que minha mãe fazia. Fartei narrar as vezes que eu vi ela tomando banho. Mas você viu ela tomando banho? Não, isso não, é brincadeira. Tá. A vida inteira vendo espíritos. Gente, eu chego no cemitério, nos velórios, teve vezes que eu já passei vergonha, sabe por quê? Porque eu cheguei em certos velórios que eu ia cumprimentando pessoas que todas estavam sentadas assim nos bancos assim do velório, né? Daqueles amigos meus que estavam falecidos. Depois, ó, que eu chegava assim na pessoa assim, e dava os pêsames assim, a pessoa pegava e falava pra mim assim: quem é que você cumprimentou aí nesses bancos aí? Aí ia cair a ficha. Eu tinha pegado na mão, era de espírito, não era de encarnado. De tão nítido que é o bicho pra mim. Todo respeito, bicho. Os espíritos chegam e perguntam pra mim: você tá sabendo quem é que morreu? E eu sei que é ele que tá ali dentro do caixão. Eu falo, você sabe que eu também não sei? Se você ficar sabendo, você me fala. É uma piada entre eu e os espíritos, tem hora. Entendeu? Então, eu, quase todas as noites, eu deixo o corpo físico na cama e eu vou para a Colônia Esperança, que é do professor. Me desculpe. Eu vou trabalhar lá. Lá eu exerço uma função lá, que não precisa de eu dizer aqui, porque não é para aparecer, é uma realidade que acontece comigo. Isso é inato em mim. Não adianta eu querer mentir para mim. Não adianta. Não adianta eu querer esconder. Eu, na época de Joana d'Arc, naquela época de João Russo, Joana d'Arc, eu seria um fortíssimo candidato a ser queimado como Joana d'Arc, como herege. Você entendeu? Que falava que eu via espírito, conversava com os espíritos, era orientado pelos espíritos. Eu seria um fortíssimo candidato se aquela lei existisse até hoje. Agora, naquela época, os covardes, eles colocavam o herege num pau e colocava fogo e queimava o corpo dele. Hoje, os covardes continuam vivos até hoje.
Só que os covardes hoje, sabe como que eles te matam? Através da língua comprida, que te chicoteia, fala mal de você, trai você. Você entendeu? Os covardes daquela época tá tudo hoje aqui na atualidade. Os mesmos covardes daquela época que matou Joana d'Arc estão aqui hoje. E eu sofro muito ataque desses covardes que estão no corpo físico, desses hipócritas que traem, sabe? Desses hipócritas, desses ingratos. Eu vivo de uma forma como Joana d'Arc sendo queimada na fogueira. Só que hoje eu sou queimado na fogueira da ignorância de muitas pessoas, da língua das pessoas, da falta de conhecimento das pessoas. Por eu falar a verdade dói, mas tem que ser dita, e não é todo mundo que fala o que eu falo. E por eu falar o que eu falo, eu sou tratado do jeito que eu sou tratado, mas eu não me preocupo. Eu não estou a serviço do homem, eu estou a serviço de Jesus. Você entendeu? Então, aqueles covardes estão até hoje vivos nos corpos físicos aqui. Como o circo de Roma, na época, era apenas um circo. Era apenas um pedaço. Hoje é o mundo inteiro, é o circo de Roma. E os Césares, eles estão vivos no meio da humanidade. Pôncio Pilatos está solto no meio da humanidade. Pôncio Pilatos, Barrabás, está tudo solto no meio da humanidade hoje. Os seus representantes estão vivos hoje no meio da humanidade. Então, eu deixo o corpo físico, eu vou trabalhar no plano espiritual. Eu estudo no plano espiritual. Eu dou aula no plano espiritual. Acredite, isso aí ninguém tem que acreditar. O importante é eu acreditar. O importante é eu saber. O resto não me importa. Eu sou verdadeiro no que eu falo. O resto não me importa. Eu só estou dizendo isso para mostrar para vocês que a doutrina é um alicerce. E em cima desse alicerce constrói-se um edifício de 1 milhão de andares. É o que eu estou dizendo para vocês aqui. Cada caso é um caso. E também é relativo. Porque está de acordo com a evolução de cada um. Onde muitos não conseguem nem lembrar do sonho que teve durante aquela noite. Eu lembro do estudo que eu tive à noite, eu lembro do curso que eu dei à noite, eu lembro dos departamentos que eu trabalhei à noite, eu lembro das viagens que eu realizo à noite, eu me lembro já de ter ido em Marte, eu me lembro de ter ido em Júpiter. Aí agora você vai mandar para o sanatório mesmo, né? Mande! Olha, eu dou graças a Deus se você me mandar para esses lugares. Sabe por quê? Porque aí você vai estar abreviando meu retorno à parte espiritual, porque eu vou falar a verdade para você, sabe? Com todo respeito. Por mais que eu amo muitas pessoas aqui na Terra, mas eu não vejo a hora de retornar à parte espiritual. Aqueles que me conhecem, veem isso no meu semblante. Sabe? Aqueles que me conhecem sabem que o meu semblante não está o mesmo mais como há alguns anos atrás, como há alguns meses atrás, entendeu? Eu já estou carregando no meu semblante aquela insatisfação de viver aqui na Terra. É muita pobreza de espírito, é muita podridão, sabe? É muita injustiça, é muita corrupção, é muita hipocrisia. Mas você agindo desse jeito, falando isso aí, isso aí não é coisa de espírito superior. Mas quem está dizendo que eu sou superior? Não sou superior, não. No entanto, quando completei 22 anos, eu tinha uma programação reencarnatória para viver até os 22 anos. Você entendeu?
Você sabe disso, que existe nas obras básicas as programações. Eu era para ter vivido até os 22 anos, mas infringi as leis divinas aqui na Terra e cometi um deslize aqui na Terra, que eu não tenho vergonha de dizer, e casei. Eu não era para ter casado. Aí depois, mais adiante, eu cometi outro deslize. Você entendeu? Me envolvi com a outra pessoa que não era para me ter envolvido. Aí que eu acabei de me afundar de vez mesmo. E no buraco eu me encontro até hoje com relação a essa situação. E outra pessoa também apareceu na minha vida que também queria me levar para o buraco. Mas, graças à interferência da providência divina, a providência divina não deixou que essa outra pessoa me levasse para o buraco, porque se tivesse deixado, essa outra pessoa tinha me levado para o buraco também. Da mesma forma como essas outras duas pessoas me levou para o buraco, porque não era para me ter casado. Então eu casei porque eu fui imprudente, eu fui irresponsável, eu fui indisciplinado. Você entendeu? Então eu andei na contramão das leis divinas, porque eu desrespeitei. Chico Xavier casou? Ele não casou. O mal não está no casamento. O mal não está no casamento. O mal está em você desrespeitar as normas dos desígnios da programação reencarnatória. Então eu fui programado para não casar nessa existência. Mas eu desviei uma vez, desviei a segunda vez, você entendeu? E apareceu uma outra pessoa que praticamente quase fez com que eu desviasse novamente. Mas eu mantive meu pulso firme até o final. E por isso que hoje eu estou aqui gravando esses vídeos com essa paz de espírito na minha consciência, muito tranquilo. Mas mesmo assim, sabe? Era para mim viver até os 22 anos no corpo físico. Depois teve uma prorrogação, porque eu estava trabalhando no caminho do bem, mesmo eu tendo desviado. Depois foi até os 32. Depois teve uma prorrogação, mais uma, que foi até os 42 anos, de 10 em 10. E até hoje não veio a outra prorrogação de mais 10 anos. Então, eu estou com os meus dias contados na mão da espiritualidade, para que ou eu fique mais uns 20, 30 anos, ou eu retorne o mais rápido possível. Então, se as pessoas me colocar no sanatório, me colocar na cadeia, isso vai ser um favor que vão estar fazendo para mim. Isso não é desabafo não, gente. Isso aí aconteceu comigo. Isso aí é ingratidão. Entendeu? Pessoas que comeram no meu prato e pisaram no prato e quebraram o prato. Mas hoje tudo que essas pessoas têm arrancou em cima de mim. Se vocês lembram daquelas histórias que eu já falei, eu só não digo o nome, entendeu? Mas vocês lembram daquela história que eu já falei, que aqui na Terra existe najas bípede que morde no pescoço e na carteira das pessoas? Eu passei por isso aqui já na Terra. Sabe, então eu tô cansado. Então quem me conhece sabe que eu já tô carregando assim um semblante, que já não tô me importando mais aqui ficar aqui na Terra. Eu não sou perfeito. Porque se eu fosse perfeito, se eu fosse bom, se eu fosse um espírito evoluído, mais evoluído, você entendeu? Eu não estaria falando isso. Eu estou falando isso justamente porque eu sou imperfeito ainda. Mas eu me lembro tudo dos cursos que eu frequento à noite. Eu me lembro dos cursos que eu dou à noite. Eu me lembro dos planetas onde eu vou à noite. Das viagens astral que eu faço. Eu me lembro tudo disso. Eu não tenho terceiro ano de grupo. Eu tenho diploma de grupo que eu comprei. Eu não tenho vergonha de falar, eu comprei. Porque eu só tenho segundo ano e meio de grupo. Você acredita ou não? O problema é teu. O importante é eu saber o que eu já passei e o que eu sou hoje.
Mas eu sou muito verdadeiro. Comigo é sim, sim, não, não. Então eu quis narrar isso para você ver que enquanto tem uns que conseguem se lembrar de muitas coisas, de vidas passadas e dessa mesma existência que acontece no mundo espiritual, outras não conseguem lembrar de nada. Outras conseguem lembrar pouquinha coisa, aflora ali no consciente dela, no subconsciente dela, pouquinhas coisas. Você entendeu? Então é assim com cada um, mas é de acordo com a evolução de cada um, né? Então vamos para o próximo vídeo.